Isso é uma da disponibilidade da plataforma Teams. E eu vou só entrar aqui e já projeto para vocês. Eu tenho uma solicitação aqui, só um minutinho. O primeiro dia é um pouco mais complicado, porque sempre a gente tem solicitações dos alunos, né, para entrarem na sala. Mas é só o primeiro dia. Porque, né, ou o segundo, porque às vezes o aluno não assistiu a primeira aula, né? Como nós não tivemos na semana passada, então hoje está sendo o nosso primeiro dia de aula, né? Só vou entrar aqui na plataforma e já vou projetá-la aqui para vocês. Só um segundinho. E nós estamos com engenharia. Professora, Sim, em questão de atividade, você ainda vai falar, né? Eu já vou. tava querendo Vou. perguntar. Vou assim, eu tô aqui com engenharia, controle e automação, não é essa turma, é porque eu tenho outras turmas aqui, aí acaba só um minutinho que eu já vou pegar a turma de vocês. Isso, essa aqui. Já vou projetar aqui. Só um minuto. Área de trabalho. Consegue visualizar, pessoal? A nossa Eu área. consigo ver normal. Tá. Então, essa aqui é a plataforma Mútuo, né? Onde vocês têm um canal de comunicação com a gente. Então, aqui nós temos, né, o curso de vocês, tá? Né, da turma de vocês. E aqui a gente está com o nosso plano de ensino remoto. Se eu não me engano, já vou abrir. Essa é a nossa sala de reunião. Foi por aqui que eu acredito que vocês tenham entrado, ou aqui, tanto faz, né? E aqui são os nossos horários. Nossos horários é quarta-feira, das 7 horas, né, às 8, e na segunda-feira, das 17h30 às 18h30. Como que funciona esse horário aqui das 17h30 às 18h30? É um plantão de dúvidas, né? Então, o aluno está com alguma dúvida, quer tirar dúvida, não foi possível, né, no nosso momento da nossa aula, ele pode vir aqui e tirar. Eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar... tá faltando um detalhe, vai aparecer aqui, ó, sala de aula de plantão de dúvida, eu não trouxe ela para cá, porque eu atendo tanto, né, todas as engenharias, então não é só a engenharia, controle e automação, certo? Então vai estar o link dessa outra sala, não vai ser essa sala, né? Então essa aqui é a sala que a gente tem aula das 7 às 8, é a sala de aula remota síncrona. Aí vai estar aqui sala de aula de plantão de dúvidas, né? Aí vai ser uma outra sala, eu ainda não coloquei. Aqui são todas as nossas aulas síncronas, então são essas aulas das 7 às 8, elas são gravadas e elas são transferidas para cá. E no final da nossa aula, eu baixo já a lista de presença, que a plataforma também me dá essa disponibilidade, né? Eu já baixo a lista de presença e ela já vem para cá também, certo? Aqui são as nossas atividades assíncronas, ou que seja, aquelas que você vai fazer no horário que for possível para você, né? Você que vai fazer o seu cronograma de atividades. Então, aqui tem algum material já, mas ainda não chegamos nesse ponto, então eu vou avisar em sala de aula assim que, você já pode realizar a atividade 1. Você já pode... Eu já coloquei algumas, mas vão aparecer mais, né? Já estou adiantando aqui a minha vida, mas por enquanto vocês ainda não têm que executar. Vocês vão agora fazer, né, a atividade assíncrona 2. E aí, logicamente, né, normalmente eu vou ter aqui, isso aqui está do passado que eu trouxe para cá, só para eu vou formatar ainda, mas é o modelo, né? Aqui a gente coloca o período que você tem para entregar as atividades. Né? Aonde vai estar essas atividades, professora? Essas atividades, elas vão estar também dentro lá da plataforma do Teams. Aqui tem as orientações, você olhar no link, descrição, trabalho, proposta, e aí você entra lá no link, dentro daquela sala de aula que você entrou agora, aí você tem umas abas lá, trabalho.
E aí você vai entrar e vai estar disponível para você executar. Mas isso, quando for acontecer, eu vou deixar aqui o recado aqui, né? Então, assim, são orientações para a resolução das questões de validação de frequência das atividades assíncronas. Então, você vai ter lá as atividades assíncronas, e aí como é que eu vou validar se você fez ou não? Né? Eu vou ter, então, questões referente a esse conteúdo nessa plataforma que você tem um período para execução, e isso vai estar discriminado aqui. Só coloquei aqui o modelo. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Ok. Aqui, eu já até deixei aqui, porque quem quiser já ir folheando, né, e dando uma olhada, esse material aqui, eu vou dizer que é um dos materiais mais importantes da química geral que nós trabalhamos com vocês, que é referente ao tema corrosão. Ele está dentro do conteúdo do nosso plano. Deixa eu só abrir o nosso plano agora. O plano, você vai abrir aqui, né? Isso, só que tá errado aqui, ó. É 2021, tá? Errei aqui, mas não tem problema não. Não sei se você vai corrigir, vai não. Depois eu tenho que vir trazer aqui, que tá em PDF, esqueci. Bom, esse é o nosso plano de Química Geral para Engenharia, Controle e Automação, remoto, né? Então, exatamente, se fosse presencial, a gente teria uma outra proposta, mas como remoto, a gente já fez algumas adequações. Bom, mas o que é, né, realmente o básico dessa disciplina? A gente vai estudar a parte introdutória da química, estrutura atômica, tabela periódica, ligações químicas, né? Funções, ácidos, bases, soluções. Mas aqui está, né, a menina dos olhos do nosso trabalho. Eletroquímica. Por quê, professora? E ele traz só um tópicozinho, eletroquímica e corrosão, né? Mas essa eletroquímica e corrosão, nós temos aula. Como é que está o nosso semestre? Deixa eu só relembrar aqui com vocês. Nós estamos começando agora em final de abril, né? Hoje é dia 28 de abril, não é isso? Então, nós temos maio, junho, julho e agosto. Acho que finaliza final de agosto, né? Provavelmente, né, se tudo correr bem, isso depende muito do rendimento da turma e como a gente vai conseguindo acelerar o processo, mas a gente tenta trabalhar esses outros conteúdos aqui em 2 meses, no máximo 2 meses e meio. E esse conteúdo aqui de eletroquímica e corrosão, ele ocupa aí por volta, dependendo da turma, de 1 mês e meio a 2 meses. É quase a metade do semestre. Já, professor, mas só isso eletroquímica ocupa esse tempo? Sim. Por quê? Porque Opa, deixa eu ver aqui. Ixi, isso. Mas tá bom. Lá, eu pego aqui, não tem problema não. Acho que não tá aqui. Lá tem, vou ter que voltar, ó. Fechei. Fechei. Fechei sim. Só um minutinho, pessoal. Professora, tem alguns alunos com problema para entrar com a conta da Microsoft aqui. Já vou olhar lá. Só um minutinho, a gente já resolve isso. Se eles não têm ainda o e-mail institucional, é isso? Não não sei se é o e-mail que deve estar zoado ou é o e-mail institucional, mas o menino aqui da nossa sala não tá conseguindo entrar com nenhuma das contas, nem a normal dele, nem a institucional. Não, a normal dele não vai conseguir entrar. Ele tem que entrar com o e-mail institucional. Avisa para ele que ele tem que entrar com o e-mail institucional. Ele já tentou com os dois, parece, não deu certo, não. Não deu certo? A gente vamos verificar. Bom, só fechando isso aqui, a gente já vai lá. E, voltando aqui o que eu queria mostrar, isso aqui. Ficou cuidando. Que nós temos, né? Dentro aqui desse tópico, então, eu coloquei aqui um livro, texto para vocês, né? O autor é o Vicente Gentil. É um livro referente à corrosão. Não sei se eu vou conseguir abrir ele aqui, mas acho que vai. Está muito lento na internet. Esse livro, ele aqui está na 3ª edição. Mas você pode encontrar aí no mercado para comprar até a 6ª edição. Certo? Mas o que a gente consegue baixar livre aqui é a 3ª edição. Esse aqui é um livro que eu falo que todo engenheiro deveria ter, né?
esse professor aqui, é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele escreveu um livro destinado aos profissionais da área de engenharia, tá? Esse livro, então, é um livro que traz, né, um livro de cabeceira dos engenheiros com relação à química, tá? E aí, como a gente tem uma química geral e não uma química específica de corrosão, a gente tenta aí dividir o curso, né, o semestre, em duas partes, a questão da química geral básica, e depois a gente entra propriamente nesse tema aqui, né? E aí, só para vocês terem uma noção, nós conseguimos no semestre passado, eu não tive um muito bom rendimento com a turma confesso, com a turma de controle e automação do semestre passado, não. Mas a anterior foi um excelente rendimento. Então, isso depende muito da turma também, né? Mas no semestre passado, nós fizemos 90% desse livro, em 1 mês e meio. Tá? E nessas aulas online. Não foi aula presencial, porque quando era presencial, a gente esticava e o professor, normalmente a última semana, né, do semestre, a maioria já tinha terminado, e a gente ocupava todos os horários pela manhã, enfim, virava uma bagunça, mas a gente conseguia fazer. Mas a gente conseguiu também, meio suado, meio dolorido, semestre passado, com a engenharia, controle e automação. E por isso eu selecionei, inclusive, uns trabalhos que foram, assim, que eu considero bons trabalhos, não só do curso de engenharia, controle e automação, mas do curso de engenharia mecânica, que eu também trabalho. E eu vou deixar disponível para vocês quando a gente começar a trabalhar isso aqui. Porque isso aqui a gente trabalha na forma de seminários. A gente dá a primeira parte introdutória e depois a gente vem com discussões na forma de seminários. Tá? Mas aí eu vou deixar os modelos dos seminários para vocês terem uma noção, para que a gente possa fazer isso de uma forma mais, né, efetiva. Mas basicamente, né, trabalhamos os conceitos de corrosão, trabalhamos, né, as morfologias da corrosão, os mecanismos da corrosão e a parte de proteção da corrosão. Isso é essencial na área de engenharia, não só engenharia mecânica, mas engenharia, controle e automação, porque quando eu vou propor um sistema de controle e automação, eu tenho que dar uma garantia da vida útil desse sistema. E eu só posso fazer isso se eu saber a questão da durabilidade do meu sistema com relação à parte, né, de degradação. E a parte de degradação está intimamente relacionada com a parte de corrosão. Ok, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Sim, pode falar. Acho que tem alunos querendo entrar lá na sala, aguardando para ser aceito. Tá, eu vou voltar lá agora. A gente já está voltando lá. E vamos verificar isso. Só um minutinho. Aqui não tá. Isso. Eu acho que eu consigo visualizá-los. Temos 2 alunos. Alexandre, Rosa e Décio, é isso? Não estão na sala, não? Eles aí não entraram ainda não, professora. Não, então estão aí disponibilizados para entrar já. Certo? Normalmente a gente, assim, tem alguns problemas no início, tá? Até vocês entenderem o processo, né? Mas vocês que são da área de tecnologia, engenharia, controle e automação, não vão ter problema nenhum, né? E tem mais gente lá. O primeiro dia é sempre complicado. Deixa eu ver, Natan. É isso? Natan? Entrou o Natan? Conforme vai aparecendo aqui para a gente vai permitindo. Isso só acontece na primeira aula. As demais você já cai direto na sala. Assim que eu abro a sala, você já cai na sala. Tá? Nós já estamos aí com 11 alunos. Dependendo se tiver mais solicitações, nós retornamos. Ok, pessoal?
Tudo bem? Tá bom, Entenderam então. a proposta? Alguma dúvida com relação à nossa proposta? Professora, tem a Sim. possibilidade de eu entrar com a mesma conta 2 vezes? Que eu fiz a solicitação para entrar pelo computador, mas parece que não apareceu para você. Tem sim. Tá, a Mas, solicitação aí, Thiago.monteiro, eu acho. tá, mas você entrou aqui agora como? Eu entrei pelo celular na primeira Ah, vez. tá. Aí eu tô tentando pelo Deixa computador. eu vou passar, tem um tutorial do Teams, no final eu vou passar para vocês, anotem aí o meu telefone, é 0, que aí alguém me manda uma mensagem aí, não sei, já tem representante, a turma de vocês? Ou pode ser você, Não, Tiago? ainda não, professora. Não, então pode ser você, Tiago. Anota aí, o meu telefone é 034, quem quiser anotar também pode anotar, 034, é o prefixo 988 340017. Repetindo, 034 é o prefixo 988 340017. Me manda uma mensagem falando que é da Engenharia e Controle e Automação, que eu mando para vocês o tutorial do Teams, para quem não conseguiu entrar. Pessoal, é o seguinte, esse aplicativo ele é um pouco mais pesado. Por quê? Porque ele tem mais ferramentas. Como vocês viram aí, o meu Moodle, né, que eu utilizo, que é a nossa conexão, é o Moodle institucional, por isso que você tem que entrar com o meio institucional. Ele está linkado com o Teams. Então, tudo que eu faço no Teams cai lá no Moodle, tá? Então, é essa a programação que nós utilizamos. E é lógico que é um programa, então, não é só uma plataforma de videoconferência, é uma plataforma acadêmica. E ela tem um peso maior. Então, se eu for rodar ela sem instalar ela no meu celular, baixar ela no meu celular ou no meu computador, eu vou ter um pouco mais de dificuldade. Então, é interessante que você realmente tenha ela instalada aí no seu computador. Tá? Outra coisa, a Microsoft, né, teve problema no final do ano passado, um dia que a gente teve problema, e ontem também teve um problema, por causa do uso da plataforma, que está cada vez mais, né, acelerado. Então, infelizmente, vocês que são aí da área de tecnologia, eu não sou, estou aprendendo algumas coisas, algumas ferramentas para poder trabalhar. Logo próximo da aposentadoria, a gente tem que começar a renovar, mas tá bom, a vida de professor é essa mesmo. No caso de vocês, não, vocês são jovens. O que acontece? Como é um momento que nós estamos explorando muito, né, essas plataformas, e no caso, essa aqui é uma das mais utilizadas nas instituições de ensino, por causa das ferramentas que ela tem, né, da Microsoft, só que ela está saturada. Então, assim, às vezes está tendo problema. Tá? Então, isso, infelizmente, igual a nossa internet está congestionada, enfim, uma série de coisas, né? Que vocês estão aí também deparando com isso, né? Já passaram aí um bom período aí do ano passado, já nós temos aí, já indo para quase um ano já de aula online, e estamos sabendo, né, como é que as coisas funcionam. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Certo. Professora, eu tenho uma dúvida em questão do livro lá. Você falou que ia Sim. ser por seminário, né? Isso. A gente vai fazer a apresentação e tal, normal, né? Isso. Ah, tá, beleza. Então, assim, funciona assim. Logicamente, a gente faz toda a parte introdutória, e aí a gente divide por tópicos, né? Grupos de alunos, e esses alunos fazem as apresentações, e em seguida nós fazemos as discussões. Eu vou passar um modelo de seminário para vocês, tá? Quando a gente for começar. Então, vai ter um modelo lá no sistema para vocês, já, para vocês verem como é que funciona. Tá? Mas, assim, é bem tranquilo, depende, logicamente, de um trabalho árduo. E uma outra coisa, já deixando aqui mais ou menos pré-agendado para vocês terem noção. E aí é um combinado nosso, né? Porque nossas aulas online, síncronas, elas acontecem só na quarta-feira, das 7 às 8 horas. Confere?
Mas, se fosse nas aulas presenciais, elas aconteceriam nas quartas-feiras, nesse horário mesmo, só que não era das 7 às 8, era das 7 às 8h30, então já tem mais meia hora de aula aí, né? Que a gente não tem. E nós teríamos na quinta-feira também das 7 às 8h30. Então, o que acontece? Acontece que nesses primeiros 2 meses a gente tenta respeitar essa ideia aí de ter 1 hora só de aula, por ser cansativo, enfim. Mas, como eu falei, a partir do momento que a gente vai pegar aquele livro para fazer em mais de 80% dele, eu preciso dessas aulas. E daí os alunos, eu negocio com os alunos no sentido da boa vontade de vocês, porque a gente passa a usar a quinta-feira também, a gente passa a usar mais uma meia hora na quarta-feira também, e às vezes a gente passa a usar um tempo maior até em outros dias que vocês têm disponibilidade, tá? Semestre passado foi bem puxado, a gente chegou a ficar aqui com os alunos um período aqui de 3 horas na plataforma, que eles tinham disponibilidade e aí nós fomos tocando. Porque senão a gente não consegue fazer o trabalho. Falar para você, a gente vai fazer em 1 hora por semana. Olha, gente, não tem jeito. É muito complicado. Tá? Então, é mais ou menos isso. Mais alguma dúvida? Já estamos aí com 12 alunos na sala. Nenhuma dúvida, pessoal? Acho que não, professora. Não? Então, vamos começar. Bom, estão vendo aí nossa tela, né? Está projetada aí para vocês. E a gente vai começar aqui com uma coisa que vocês já conhecem muito bem. Vou até apagar isso aqui, que eu já esqueci aqui na outra aula, né? Estrutura atômica. Evolução dos modelos atômicos. Vocês já estudaram isso? Quantas vezes? Algumas. Algumas, né? Eu acho que esse daí, ano passado, acho que eu dei uma revisada nesse conteúdo aí, mas eu não lembro de nada, mas... Não? Mas que é isso? Eu vou fazer uma pergunta simples, né? Então, estrutura atômica, modelos atômicos é primordial para que a gente realmente possa entender, inclusive, aquela parte lá que eu falei da corrosão. Né? Então, ela é fundamental, né? A questão micro é fundamental, apesar de nós termos ainda muito pouco conhecimento nessa questão. Mas o pouco que a gente conhece já ajudou a gente a ter esse avanço tecnológico que nós temos hoje. Mas nós chamamos de modelos. Alguém sabe dizer? A gente vai falar desses modelos, né? Dessa evolução histórica desses modelos. Mas por que nós chamamos de modelos? Porque é a base? Que é a base? Alguém tem uma outra ideia? Por que a palavra modelos? E não seria a evolução do átomo, mas sim a evolução Porque não é dos certeza modelos. que é aquilo. Porque a modalidade como a gente vê que eles funcionam, Na verdade, a gente não vê o átomo, né? A gente nunca tirou uma foto do átomo e disse, olha, o átomo é assim. A gente tem ali, hoje, né, experimentação, comprovação científica de alguns caminhos, alguns indícios que possa ser assim, né? Então, nós ali, até o momento, o que a gente tem em mãos é isso. E é isso que nós utilizamos. Mas, de fato, nós não conhecemos o átomo. De verdade, a verdade é essa. Né? Então, nós temos alguns modelos, e esses modelos, né, começaram bem antigamente na história, né? E vão, logicamente, a cada momento melhorando. Então, a ciência como um todo, não só a parte da ciência química, ela é uma constante evolução, né? O melhora, a cada dia a gente consegue aprimorar, né, através das pesquisas, das evoluções tecnológicas. Mas, no momento, nós temos modelos atômicos, né? E esses modelos atômicos nos ajudam a entender um pouco melhor, né, essa formação do planeta. Tá? Então, por isso. Então, vamos lá. No caso
A química, né? Os conceitos básicos, o que é química, né? Química é uma ciência, né? Como a matemática, como a física e assim por diante. No caso da química, é uma ciência, né, que estuda o quê? As substâncias, a natureza dessas substâncias, ou seja, a composição dessas substâncias. E, logicamente, essas substâncias, né, elas se integram, elas se reorganizam, né? E como elas se integram, se reorganizam? E formam, né, algo importante, que é a matéria, que é tudo aquilo que nós hoje temos, né, e conhecemos. Agora, algo importante, né, dentro da química, dentro da física, é o processo energético, né? A questão da energia, ela é de fundamental importância. E, na verdade, esse é o grande gargalo, né, do planeta, vamos dizer assim, né? Não só deste planeta, como dos outros, né, que nós conhecemos também, que são inúmeros, né? A questão energética, ainda para nós, é muito obscura. E o pouco que nós conhecemos da questão energética, né, ela está relacionada com esses modelos atômicos. Então, é mais ou menos isso aí. A química é isso. É algo ainda, né? Eu diria que a química é algo assim, né? Como ciência, muito obscura. Então, o pouco que nós conhecemos, muito pouco, né, é que nós vamos estar discutindo aqui com vocês. Tá ok, pessoal? Dentro, né, dessa matéria, né, que nós vamos estudar, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né, assim, os conceitos, né? Essa matéria é formada, né, por partículas, né? E essas partículas são chamadas partículas elementares. E, logicamente, hoje nós sabemos que essas partículas elementares, né, são os átomos, e esses átomos são ainda subdivididos em outras partículas, os prótons, os nêutrons, os elétrons e muito mais outras partículas, que já conhecemos hoje, né? Agora, como chegou nisso aqui? Essa a questão, né? Nós vamos pensar um pouquinho. Então, ó, evolução desses modelos. Esses modelos, historicamente, né, tem um processo evolutivo, igual lá na história, pré-história, né, e tal. Aqui a gente tem um marco, né, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a gente vai começar antes de Cristo, historicamente pensando. E, logicamente, nesse momento, né, o que nós tínhamos eram os pensamentos filosóficos. Vocês estudaram filosofia, gente? Ah, sim, sim. Vocês acharam necessário ou desnecessário o estudo filosófico? Necessário, super necessário. Necessário pra caramba, eu não gosto. Não é assim, a gente tem uma certa, né, principalmente a gente que é da área de exatas, né, às vezes a gente tem essa repulsão, né, mas é extremamente necessário, né, porque o pensamento, né, a ciência, ela começou, né, só a partir desse pensamento filosófico. E olha aqui, né, esse cara, não está aqui o nome dele ainda, vai ser na próxima página, né, mas vamos falar já. O pensamento filosófico, ele é que veio, né, a questionar, a fundamentar, para começar a surgir essa ideia desses modelos atômicos. Então, a primeira ideia foi, mas como que é constituída a matéria? Bom, como que isso é constituído? Isso é um pensamento filosófico, né? Naquela época, o cara tinha que ser muito, muito estrela, né, para pensar isto, né? E, logicamente, a gente vai estudar essa evolução que vem desde esse pensamento filosófico, né, até o que nós temos hoje, de mais concreto, que é o chamado, né, modelo orbital, que está dentro do conceito da mecânica quântica, que é uma parte da física, né, que nós temos a parte da física, né, a mecânica física, né, tradicional, vamos dizer assim, e aí a gente tem uma outra parte da física, né, que é a mecânica quântica, que aí a gente tem aquele conceito, né, ondulatório, onde a ideia, né, de partícula, de onda e algo assim, né, que o Einstein chegou aí nessas questões. Bom,
Então, essa evolução, né, começa esse cara aqui, o Demócrito, né, antes de Cristo, ele exatamente veio com essas ideias, né, e que nós tínhamos, né, basicamente 4 compartimentos. Qual é? Ar, água, terra e fogo. Hoje eu falo que nós temos basicamente 3 compartimentos. Quais são? Atmosfera, litosfera e hidrosfera. São bem simples, né? Mas conhecemos muito pouco. Conhecemos alguma coisinha da litosfera, conhecemos alguma coisa da hidrosfera, e eu vou dizer que a atmosfera nós conhecemos quase nada. Né? Ainda é muito obscuro para nós. Mas naquele momento pensava que eram 4 elementos, e esses 4 elementos, na verdade, seriam esses 4 compartimentos. E esse cara aqui, né, ele, né, que eu falei aqui antes de Cristo, né, ele defendeu algumas ideias só no pensamento filosófico, hein? Só na filosofia, na intuição e na lógica. Ele defendeu a ideia de que a matéria era descontínua. Isso aqui eu acho fabuloso, gente. A matéria descontínua. O que vocês acham? Esse cara estava certo ou errado? Nessa palavra aqui, ó. Descontínua. Acho que ele estava certo, porque a matéria vai mudando com o tempo, né? E ela não ela tem espaços vazios, não tem? A matéria? Exatamente. Então, olha, ele pensou nisso, só na lógica e na intuição. Agora, ele falou que ela é composta por pequeníssimas partículas indivisíveis. E aqui, vocês acham que ele está certo ou ele está errado? Aí depende, né? Depende que tem. Tipo assim, se você for falar do nível atômico, não é indivisível. Tanto é que a gente tem a bomba atômica, mas se você for falar, tipo assim, nível de partícula mais elementar ainda, tipo quark, aí a gente não sabe. Ainda não sabemos. Muito bem. Então, assim, né, depende do que ele estava dizendo na época. Só que na época ele estava dizendo que era essa partícula a nível, né, atômico, que ele chamou de átomo, por isso que veio o nome átomo, né? O A quer dizer não, o tom, né, é questão de divisível, então não divisível, ou seja, indivisíveis. A nomenclatura faz juízo a essa palavra aqui, indivisíveis, que foi proposta lá antes de Cristo. E nós continuamos com o mesmo nome, átomo. Né? E isso foi só proposto baseado apenas na intuição, na lógica. Isso é um espetáculo, né? O cara pensar nisso filosoficamente e propor algo. E que hoje ainda continuamos até com o mesmo nome. Tá? Bom, então esse foi o primeiro momento, né, historicamente, que nós temos registrado, né, que a gente tem comprovação que, né, alguém pensou como era constituída essa matéria. E chamou, né, deu nome para essas partículas. Bom, então, ele propôs algumas coisas que a gente sintetizou aqui, né, que seria assim, ó, toda a matéria é constituída por átomos e vazio. Não era compacta. Eu acho isso aqui um espetáculo, porque nós sabemos que tudo hoje é constituído por quê, gente? Nós somos o quê? Átomos. Átomos. Nós somos um conjunto de átomos. E tudo aquilo que nós conhecemos. Tudo é átomo. Né? Agora, não é compacto. Ele estava certo. Então, nós temos aí isso aqui só no pensamento filosófico, que vem ainda e permanece até hoje. O átomo é uma partícula pequeníssima, de fato. Ainda nem conseguimos visualizar ela. Invisível, ainda é para nós. Ainda é. E que não pode ser dividido. Bom, aí já tem um erro aqui. Né? Hoje a gente já discorda disso aqui. Mas ainda é invisível para nós. Espero que um dia torne visível. A gente ainda não tem tecnologia o suficiente para isso. Ainda não temos.
os átomos encontram-se em constante movimento. O que vocês acham? Não, sim, né? Por causa que esse é o fenômeno de temperatura, se você parar para pensar. Isso, muito bem. A gente não tem lá o zero absoluto, né? Porque a gente tem a movimentação. Então, ainda não atingimos isso também. Então, nessas condições, continua realmente, né? O universo é constituído por um número infinito de átomos, indivisíveis e eternos. E aí? Isso é pensamento filosófico. É algo que a gente concorda, né? Mas a gente não sabe ainda também, né? Nós ainda não temos condições, né, de dizer o contrário, Então a gente só acaba concordando. né? Logicamente, nós sabemos que os átomos são divisíveis, né? Nós transformamos um átomo de um determinado elemento químico em um átomo de um outro elemento químico. Nós falamos em reações nucleares. Mas há uma coisa, por exemplo, que a gente não mexe, na questão da massa. As massas permanecem constantes, né? É aquela ideia lá de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa eu digo que é uma das frases mais bonitas que tem, porque ela permanece. Há de fazer o que nós fazemos, mas nós não somos criadores, nós somos transformadores, mas criadores jamais. E o segundo, né, Demócrito, as únicas coisas que existem são os átomos e os espaços entre eles. Não podemos discordar disso, né? De fato, tudo se resume nisso. Em átomos. Apesar de não conhecermos, de fato, também. Então, quando eu digo para vocês que nós estamos muito pequenininhos ainda, né? Tem gente que eu vejo, né? Às vezes um profissional que estudou um pouquinho mais, né? Que adquiriu o título, né? E o título nunca às vezes é também conhecimento, né? Conhecimento é logicamente que para adquirir o título, né? Você tem que ter passado por etapas, igual vocês aí, então fizeram o ensino médio, vocês passaram pela etapa do ensino médio, né? Vocês fizeram o ensino fundamental, passaram pela etapa aí do ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, e agora estão na etapa aí da graduação, né? Aí vocês terminam a etapa da graduação, aí vocês querem estudar um pouco mais, vamos supor, né? Aí vocês vão para a etapa, fazem um mestrado, né? Aí depois vocês vão para outra etapa, querem estudar um pouco mais, fazem um doutorado. Aí depois vocês querem estudar um pouco mais, fazem um pós-doutorado, né? E a gente faz todas essas etapas. E logicamente, se continuar, se pode fazer pós-doutorado 1, pós-doutorado 2, pós-doutorado 3, e assim por diante, né? Mas, enfim, o que a gente percebe é que nós não temos muito conhecimento. Tá? Então, tem gente que acha, né, que chegou nesse final dessas etapas aí e está realmente o bambambam do conhecimento. Pelo contrário. Detentor do conhecimento. É detentor do conhecimento, né? É o cara, né? E eu posso dizer para vocês que eu fiz, né, algumas dessas etapas aí, e vou dizer que eu chego a essa conclusão, né? Realmente somos muito pequenos, conhecemos quase nada. No caso, é igual a filosofia socrática, né? Quanto mais Exato. Eu sei, mais eu sei que nada sei. Mais eu sei que nada sei. Pois é. Então, infelizmente, né, nós estamos nessas situações e ainda utilizamos alguns conceitos aí antes de Cristo, até o nome átomo, né? E ainda ele disse, né, o Demócrito aqui disse algumas coisas que nós não podemos discordar, temos que abaixar a cabeça, tá? É por aí, né? Essa evolução nossa. Ela é lenta, é muito lenta, né? Bom, e aí, logicamente, a partir, né, do século aí 18, começa, né, algumas, inicia, então, as experiências, né,
relacionada agora com a ciência mesmo, algo experimental. E aí a ciência, ela precisa da matemática, ela precisa, né, naquele momento, a matemática, não só naquele momento, mas em qualquer desenvolvimento, né, da área de ciência, ela é a ferramenta básica. Não tem como, né, desenvolver ciência sem não ter essa ferramenta básica. E aí, né, esse pesquisador aqui, o Lavoisier, também o Proust, né, eles começaram a fazer alguns experimentos fundamentados na matemática, e, logicamente, em discussões, há questões de reações químicas, de transformações, o que seria uma reação química de fato. E o Lavoisier observou, né, fazendo um experimento aí de uma determinada substância, que eu acho que é o estanho, e aí ele reagiu, né, com oxigênio, num sistema fechado, e ele mediu a massa antes e a massa depois, né, e aí tinha toda uma teoria aí anterior a isso, né, que quando nós tínhamos combustão, por exemplo, uma reação de combustão, o material, um carvão, enfim, gerava cinza, a gente tinha perda de massa. Então, aí a gente mexia na massa, né? Por exemplo, se você perguntar isso, né, para a maioria das pessoas, elas ainda não têm essa concepção. Se você pegar uma estrutura e aí perguntar, o que eu faço para eu diminuir a massa? Queima, não é isso? Pega uma madeira, você queima ela, pronto. Reduziu ela. Diminuir a massa. Resolvi o problema. Vocês concordam com isso? Que a partir do momento que eu fiz uma reação de combustão, eu vou diminuir a massa do reagente para o produto? Então, tem gente que adora fazer isso, né? Vai lá, junta todo o resíduo das folhas no quintal e queimou, resolveu o problema. Fez uma reação de combustão, né? E a massa que era ali, ocupava um grande espaço, resumiu em um pacotinho de cinzas. Pronto, resolvi meu problema. Tá certo, pessoal? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Não, por quê? Peraí, professora, tem como você repetir? Pra mim travou aqui. Não, eu perguntei assim, falei que tem pessoas, né, que falam assim, para eu reduzir a massa de um determinado resíduo, eu faço, então, a combustão dele, né, queimo. Hoje, por exemplo, há um investimento muito grande, né, nos países de terceiro mundo, na questão dos incineradores. Pessoal, hoje tem desenvolvido essa tecnologia, né, o Brasil está começando, né, os países do primeiro mundo já deixaram, mas os países de terceiro mundo, como o Brasil, têm investido muito. Inclusive, quando eu ministrava essa disciplina, algumas vezes eu fiz presencial, eu fiz visita com os alunos, né? Não da engenharia e controle de informação, acho que eu nunca levei, não. Em alguns incineradores, que nós temos incinerador, por exemplo, lá, aqui, né? Incinerador Canedo. Tem alguém aí de Canedo? Eu sou de Aparecida. De Aparecida, né? Nós temos incineradores lá em Senador Canedo, né? Lá no polo industrial. E daí lá assim, né? Chega tudo para incinerar. Pedaço de braço, né? Enfim, tudo que você quer ali, né? Simplesmente reduzir a massa, você incinera, porque você vai, né, gerar cinzas. Isso é um processo interessante, vocês acham? É interessante, mas é um processo bem antigo, né? E você diminui a massa mesmo? Se um reagente ocorreu uma reação de combustão, quebra das ligações químicas, e você gerou um produto. E esse produto nosso tem menor massa do que o reagente? Na minha opinião, acho que não. É minha opinião, não tenho base para isso. Mas eu acredito que é o seguinte: mesmo você incinerando, calcinando algo, ele vai jogar coisa no ar, ele vai às vezes, vai amassar, ou seja, o volume não vai mudar, mas vai ficar dispersado no ar ou em qualquer outro lugar.
A massa é Exatamente. transformada em energia. Isso, energia e calor, no caso. Que boa parte, por Exato. exemplo, igual você falou, um braço tem uma boa constituição de água, né? Quando você bota fogo Sim. nele, ele vai evaporar e a partir desse vapor que vai subir, ele vai transformar em energia, né? Então, meio que o volume não muda, né? Mas se separa. Então, na verdade, eu continuo ali, né, com os mesmos componentes químicos e, logicamente, composições diferentes no sentido de remanejar as ligações químicas, e eu vou deixar de estar num estado de agregação física e passo para outro estado de agregação física, mas a massa permanece a mesma. Lavoisier que provou isso, tá? Antes, né, então, acreditava que não, tá? Que eu alterava a massa, eu mexia na massa, né? Era a mesma coisa quando você plantava uma sementinha, a sementinha ia crescendo, 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 virava uma árvore, né? Então a árvore ela construiu uma massa, ela era capaz de gerar massa. E ela não é capaz de gerar massa, ela é capaz de transformar, ocorre ali uma transformação, mas não criar uma massa do nada, mas sim uma reação onde eu tenho transformando algo, né, que era o reagente, em um determinado produto. Mas a conservação das massas. E quem fez esse experimento foi o Lavoisier, né, num sistema fechado, e aí ele provou, então, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Isso aí no século XVIII. Final do século XVIII. Então, isso aqui é fundamental para a evolução dos modelos atômicos. Porque, o homem, nada se cria, tá? Então, ainda, quem se acha que é o bambambam, danou-se, né? Porque a gente não tem essa capacidade. Por enquanto, não. Então, já temos duas limitações, né? Não somos criadores, não conhecemos o átomo. Tá? Mas, a partir desse conhecimento, a gente pôde se evoluir. E é isso que a gente vê. Então, como a gente evoluiu? Ora, da seguinte forma, se eu tenho um reagente A mais B, né? E tem aqui o nosso produto. Então, esse aqui seria o nosso reagente. Esse aqui seria o nosso reagente e esse aqui é o nosso produto. Né? A massa do reagente é igual à massa do produto, que nós falamos. Mas professor, você acabou de falar aí na incineração, vai reduzir a massa. Vai reduzir a massa porque você está fazendo um sistema aberto. Se fizer um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. E foi isso que Lavoisier propôs. E tem mais um detalhe importante. Vamos supor que eu tenho aqui determinadas reagentes, né, compostos por 16X. Esses 16X seriam elementos químicos. E eu tenho um outro reagente aqui, composto por 8Y. E esse 8Y seria elementos, pensando nesse, e seria o nosso reagente. Como que seria o nosso produto? O nosso produto, ele vai conter o X e o Y na mesma proporção, ou seja, quantos Y eu tinha? 8. 8 vezes 1, 8. Eu continuo tendo 8Y. Quantos X eu tenho no meu produto? 8 vezes 2, 16. Quantos X eu tenho no meu reagente? 16. Então, quando eu penso em reações químicas, em transformações químicas, eu tenho simplesmente uma reorganização desses átomos, desses elementos químicos. Professor, e quando eu penso em reações nucleares? Seria a mesma coisa? O que vocês acham? É mais complicado, né? Mas acho que deve ser a mesma coisa, não? Com relação à massa, sim, eu vou permanecer a mesma massa. Mas eu posso transformar um elemento químico em outro elemento químico. Aí já não vou ter um X e vou lá no final ter a mesma quantidade de X. Isso pode não acontecer. Por isso, a energia liberada é relativamente alta. Né? Mas, quando eu falo em reações químicas,
né, transformações químicas, não a nível nuclear. Então, eu tenho essa preservação aqui, que foi colocado lá no final do século XVIII. E a gente permanece na mesma. Tudo bem, pessoal? Tudo ok? Até aqui? Certo. Bom, então, na mesma ideia que eu acabei de mostrar, né, e a lei das proporções, que a gente acabou de colocar. Bom, aqui, deixa eu só, nossa, tá batendo um sol aqui, tá ruim na luz aí? Deixa eu só fechar minha janela aqui. Melhorou? Não, professora, não vai fazer diferença, não. Não, né? Não. É pra mim que não enxergo, né? É. Mas assim melhorou, Tá bom. tá bom? É Tá. por causa da minha louça, eu não tô enxergando ela. Eu vou fechar aqui. É, para vocês não tem diferença, não. Não tô em sala de aula, né? É duro, né? A gente esquece. É verdade, é acostumado, né, já falar isso aí. Então... Sala de aula é duro, né? Bom, eu coloquei isso aqui, eu vou aproveitar meu quadro, mas eu vou rabiscando, não tem problema. O que eu tinha colocado aqui para os alunos, e aí vamos pensar com vocês. Vocês conhecem esse elemento aqui, carbono? 12, 6. Conhece, professor, mas eu nunca lembro os elementos dele. Quantas moléculas ele tem e tal. O carbono é uma representação, né, de um elemento químico. Se a gente for lá na tabela periódica, ele vai estar lá na 14ª coluna da tabela periódica, tá? Mas eu coloquei aqui um 12 e um 6. Bom, o que significa esse 12 e esse 6? Esse 12 representa a massa, né, do carbono, e esse 6 representa o número atômico, que é igual ao número de prótons. Ok? Tudo bem? Beleza. Agora, o carbono, vocês também, eu acredito que já ouviram falar de datação. Já ouviram falar de datação, carbono 14? Sim, já ouvi falar, o pessoal da biologia usa muito, antropólogos usa muito. Gostam muito disso, né? Então, carbono 14. Ora, carbono 14, mas você falou que aqui a massa dele era 12, e agora aqui você falou que a massa dele é 14, mais um número atômico, né, que é representado por Z, que é igual ao número de próximo. Se alguém não lembra disso aqui, não precisa ficar preocupado, não. A gente vai chegar nesse ponto aqui. Eu só estou adiantando aqui para eu falar um negócio ali de modelo, tá? Por enquanto. Mas isso aqui a gente vai lá na frente, a gente vai comentar ainda. 6. E aqui também continua sendo 6. Ou seja, eu posso ter carbono 12, posso ter carbono 14. Como eu posso ter também, e aí eu acredito que talvez vocês não tenham sido apresentados, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se a minha internet vai funcionar. Tem dia que ela tá horrível, mas acho que hoje ela vai funcionar, não tem aqui não, mas eu vou. Calma, não, eu não quero entrar no YouTube não. Vocês, a maioria vieram de... eu escrevi carta errada, não vai achar não. Escola iniciativa privada ou pública? Tem uns aqui que já vieram do IF, professora. Eu mesmo já sou do Federal. Eu terminei o terceiro ano passado. Ah, você foi aluno lá da UFG? Não, do IF mesmo. De Aparecida, sabe? Ensino médio, técnico. Ah, IF de Aparecida. Eu pública. Você vem da pública? Uhum. Certo. Eu vim do IF aqui do Goiânia Oeste. Goiânia Oeste. Deixa eu ver aqui, vai dar mais certo. Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. Goiânia Oeste. Quem que dava aula de química lá no Goiânia Oeste para vocês? O professor Alan e o Alano, que dava aula. Nossa, era a mesma pessoa que o meu. Meu professor também, o nome dele era Alan. Mas o nome dele era Alan Drummond. O sobrenome dele. Uai, ele dava aula lá também pra gente, teve uma época.
O Alan Drummond. Ah, então é porque ele trocou, eu acho. Porque ele veio pro IF de Aparecida no 3º ano mesmo. Ou no 2º, eu não lembro. Certo. Esse mesmo, ele trocou de campus. Bom, então muitos alunos aí é casa do IF. Como dizer, é fruto do IF. Casa do IF não, fruto do IF, né? Vamos lá, pessoal. Isso aqui que eu coloquei para vocês, consegue visualizar aqui um Czinho? Carbono, 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 carbono. Consegue? Sim, dá pra ver. Isso aqui tudo são carbonos. São átomos do elemento químico carbono. Tem desde o 8 até o 22. Se vocês olharem o nitrogênio, eu tenho do nitrogênio 11 até o nitrogênio 23. Eu tenho do oxigênio 12 até o oxigênio 24. E assim por diante. Ah, professora, o que é isso? Aí, se você olhar aqui, tá? Essa é a tabela periódica, não está atual, peguei aqui da internet, mas enfim. Né? Aqui está o carbono. Né? Número atômico 6. Mas aqui vai até o 118 hoje, pessoal, né? Mas, enfim, essa é a tabela periódica. Eu falo que a gente aprende isso aqui, a nível de ensino médio, a gente aprende à frente da tabela periódica, né? Mas nós temos aqui o verso da tabela periódica. E no verso da tabela periódica, nós temos os isótopos e os radioisótopos. E é exatamente isso o verso da tabela periódica. Olha aí, que bonito. Nossa Senhora! Ampliei um pedacinho, pegando só um pedacinho dele, trazendo para cá, né? Só para a gente ter noção. Então, a gente aprende o carbono, em especial, é a média ponderada que está lá, desse carbono 12, que é o que tem maior abundância isotópica, né? O carbono 12, que tem uma abundância isotópica aqui, de em torno de 98,50%. Então, na verdade, é o que aparece lá, 12 alguma coisinha, vírgula, tal, que é o que a gente representa. Mas todos esses outros carbonos existem na natureza. Logicamente que alguns com uma proporção, né, muito pequena. Então, nós temos o que nós comentamos, né, que são chamados isótopos. O que seria isso, professora? Isótopos. Isótopos, né, seria exatamente que iso igual prótons. São átomos do mesmo elemento químico, carbono. Por que eles são do mesmo elemento químico? Porque o número atômico deles é 6. O que caracteriza ele é o seu número atômico, o seu número de próximos, nós vamos comentar mais para frente. Mas tem diferentes massas. Então, hoje, nós já sabemos, né, a carta de nucleídos, o verso da tabela periódica é bem mais amplo do que a tabela. E bem mais complexo também. Bom, mas por que eu fui falar nisso, né? Falar nisso, vou fechar aqui a ideia, é porque o Dalton, que foi o primeiro modelo atômico que surgiu, e esse modelo atômico, ele surgiu já com fundamentos na proposta de Lavoisier, na lei da conservação da massa, das reações químicas, né, e que eu só tinha um rearranjo na lei das proporções de Proust, enfim. Então, ele já é um modelo, já não é baseado só na questão filosófica, ele já é um modelo fundamentado na ciência. E o Dalton trouxe algumas alterações. Qual foi? Os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa. Opa! Acabei de mostrar ali para vocês que isso foi um engano do Dalton, porque não é em massa. E em todas as outras propriedades, né? Então, a gente até colocou que foi um equívoco. Por quê? Porque tem os isótopos, e os isótopos não são idênticos em massa. Então, danou-se aqui, já fez uma consideração errada. A outra, ele diz que diferentes elementos são constituídos de diferentes tipos de átomos, de massas diferentes. De fato, nós temos diferentes tipos de átomos. Apesar que o modelo é o mesmo, mas eu tenho átomos com número atômico diferentes. Então, pensando nessa característica. Os átomos são indestrutíveis. E aí?
e as reações químicas não passam de reorganização desses átomos. E aí, o que vocês dizem com relação a essa quarta afirmação aí de Dalton? Eu acho que ele está correto. Concordam, não concordam? O que vocês pensam sobre isso, É pessoal? mais um equívoco. Os átomos são divisíveis, como a gente já disse antes. Eu ia falar isso agora também, ó. Eles são divisíveis, né? Mas o átomo em si não é indestrutível, no caso, né? Ele vai se transformar, eu tenho, né, ali eu posso alterar, né, ele, através das reações químicas, na verdade, eu realmente não vou destruir um átomo. Uma reação química tem uma reorganização, né? Agora, na questão da divisibilidade, é outra história. Agora, nas reações químicas, realmente a gente acabou de ver ali, só tem uma reorganização, quando eu penso em reações químicas. Não na parte nuclear. Em uma combinação química, os átomos unem-se entre si em várias proporções, mas conservando suas respectivas massas. Isso aqui foi o que Lavoisier já tinha dito, né? Ele pegou a ideia de Lavoisier e trouxe para cá. Então, assim, né, na verdade, o modelo atômico de Dalton é um marco, por quê? É aquele que vocês aprenderam, uma esfera maciça, compacta, indivisível, indestrutível. Então, assim, e ela é o primeiro experimento, né, com comprovação científica, porque é fundamentado na lei da conservação das massas. Pessoal, até aqui, no modelo atômico de Dalton, há algum problema? Tá claro com relação a essas discussões aqui? Relembrando com vocês, sem problema com relação a isso? De boa, professora. De boa? Eu acho que sem problema. Então, tá ok. Então, eu vou parar por aqui hoje, né? Já são 8h04. Hoje a gente não rendeu muito aí, porque a gente estava aí apresentando, tirando as dúvidas iniciais. Alguém perdeu alguma coisa e que gostaria de tirar alguma dúvida? Com relação ao caminhar da nossa disciplina, com relação a qualquer, né, posicionamento que a gente colocou aqui e não ficou bem claro. Professora, eu consegui entrar só? Isso, eu acabei aceitando você aqui agora, eu vi ali que você estava solicitando. A primeira aula, não precisa ficar muito preocupado, porque no sistema você tem que pedir a solicitação, aceitar. Depois você vai cair direto. Mas só para deixar você mais tranquilo, essa aula ela está sendo gravada. E agora ela já vai estar disponibilizada lá na plataforma Moodle. Você entrou pelo Moodle? Isso. Então, lá vai ter uma aba, e nesta aba vai estar lá a questão das aulas gravadas síncronas. É só você entrar no link que você vai ver a aula de hoje. Tá? Hoje eu vou baixar a lista de presença, mas vocês não precisam ficar preocupados. Né? Você acabou de entrar, né? E quando eu baixo a lista de presença aqui, ela vai me dizer que você entrou agora. Mas não precisa ficar preocupado, porque eu vou considerar todos que passaram por aqui. E na primeira aula a gente não lança essas faltas, não. Tá? Tá ok, obrigado. Então, aqui, eu vou parar a nossa gravação. Parando a nossa gravação.